Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando continuidade ao estudo do livro Paulo Estevão, psicografia pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Nós relembrando um pouco a parte da finalzinho da última semana, em que a conversa, aquele diálogo muito enriquecedor entre Simão Pedro e Gesiel. Então, após estar recuperado pelos cuidados que ele recebe na casa do caminho, ali pelos homens do caminho, Simão Pedro estava ali plenamente à frente desse trabalho, né? Estavam já como um apóstolo, porque os acontecimentos já tinham se sucedido, né? Jesus já havia sido crucificado, eles já tinham passado aquele luto, aquela dúvida, incerteza, aquela tristeza muito natural. Ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscita, aparece para Madalena, aparece depois para dois que estavam caminhando ali em Emaús. Isso a gente não leu, tá? Isso nós estamos aqui, isso não consta lá no livro. E aparece para todos os apóstolos. Tomé precisa tocar na ferida para poder ter certeza. Então, todos esses acontecimentos já haviam ocorrido. Até que, ali no dia de Pentecostes, Espírito de Jesus, ali Jesus em espírito, ele aparece ali uma última vez, e o que ele faz é como se fosse uma diplomação, digamos assim, porque até então eles eram discípulos, ou seja, alunos que estavam aprendendo. E depois da sua ressurreição, tipo, é como se Jesus mostrasse para eles, insuflasse neles uma certeza íntima de que tudo que eles tinham que aprender, eles já haviam aprendido. Agora era só pôr em prática, agora era só trabalhar. E aí o que acontece? Jesus transmite de si uma potencialidade ali, na verdade, Jesus ali num influxo, né? Algo que a nossa compreensão não vai conseguir por hora, eu acho que é uma dessas coisas que a compreensão humana não consegue entender. Porque, óbvio que eles fizeram por onde, não, né, nada dá salto, a evolução não dá salto. Aqueles espíritos eles tinham adquirido, conquistado condição para tal. Mas é como se eles não tivessem percebido isso ainda, talvez pelo luto, pela tristeza, e talvez também pela facilidade de ter sempre Jesus ali do lado, resolvendo toda a parada, né, todos os problemas. Então, que eles precisavam talvez encontrar dentro de si as respostas, eles enxergarem o seu potencial, eles enxergarem a luz que eles traziam neles, que eles haviam conquistado neles. Então, até então, eles eram discípulos, e nesse dia de Pentecostes, Jesus, de alguma forma, consegue resgatar isso dentro deles e transmite a eles essa certeza, esse vós sois deuses tão grande, né, de poder, de cura, de transformação, de fazer diferente, que eles percebiam ali todas as manifestações mediúnicas sendo como se fosse, digamos assim, implantadas, né, neles de alguma forma acessíveis, e eles tendo essa plena convicção que dali para frente eles saberiam utilizar essas potencialidades e o fariam em nome de Jesus, aplicando, pondo em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Então foi como se fosse, digamos assim, uma diplomação, sabe? Depois de um período de estudo, a gente tem a formatura, não é? E a diplomação. Então, o Pentecoste seria mais ou menos como uma diplomação que Jesus entregaria ali para os seus até então discípulos, a condição, o diploma, que era essa condição de fazer,
como ele fazia, fazer as coisas que ele fazia. Vem e segue-me, né? Então, o que significa vem e segue-me? É só sair andando, ele fazendo tudo como era até então, quando eram discípulos? Não, vem e segue-me continuar caminhando após Jesus e fazendo tudo o que ele fazia. Então, no dia de Pentecostes, isso acontece. E a partir de então, eles entendem que ali agora era trabalho. Então, a casa do caminho, que era a casa de Simão Pedro, começou a fazer exatamente, pôr em prática, acolher a todos. E Gesiel foi um dos acolhidos, que chega ali doente, um escravo liberto, que chega ali doente, né, precisando de cuidados. Ele, de fato, foi muito cuidado ali na casa de Simão Pedro. E durante seus delírios, ele demonstrava, ele repetia os textos sagrados do Antigo Testamento, ele repetia as lições precisamente do livro do profeta Isaías, que é um livro que, como nós vimos a semana passada, fala muito sobre, um profeta que prediz com muita exatidão, e eu vi, 800 anos antes de Jesus, ele preveu exatamente tudo o que aconteceu 800 anos após, né? Quando Jesus nasce, se cumprem as profecias do profeta Isaías. E ele estava, como ele estava numa outra região, ele acreditava tanto e esperava ansiosamente o cumprimento dessas profecias sobre a vinda do Messias. E quando ele estava em delírio, ele ficava recitando os trechos do livro. E Simão Pedro fica intrigado, curioso, e espera ele se restabelecer para que eles tenham uma conversa. Nessa conversa que eles têm ali, que Simão deseja perguntar de onde que vem, queria conhecer um pouco mais sobre aquele jovem enigmático, e houve uma conexão muito grande entre eles, né? Uma conexão fluídica grande nessa conversa, que é o que a gente viu aí nos últimos dias. O finalzinho da conversa, quando Pedro diz para Gesiel que o Messias que ele tanto esperava já veio, e conta todas essas coisas que eu acabei contando aqui, né? Então, resumidamente, Pedro conta para ele e ele fica maravilhado. Gesiel fica, obviamente, maravilhado, e Pedro, naturalmente, emocionado. Nós vamos então ler aqui o último parágrafo que nós lemos a semana passada e vamos continuar. Então, Simão diz para Gesiel: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor, completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é a justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava olho por olho, dente por dente, Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. E foi assim que nós terminamos a semana passada. Então, um ensinamento muito profundo que Pedro havia aprendido e agora estava colocando em prática. Então, agora ele já não era mais um discípulo. Então, desde o Pentecostes, só para concluir, os discípulos não eram mais discípulos, mas sim apóstolos. E qual é a diferença entre o discípulo e o apóstolo? O discípulo está em aprendizagem, o apóstolo já é o enviado. Porque depois que eles estiveram prontos, Jesus os envia e diz: eu os envio como ovelhas em meio a lobos, né? Então, continuando aqui, Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo? Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde
no mundo, sabia transmitir a lição de coragem, de renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, chamava irmão. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. É uma história realmente comovedora, como nós já lemos nos capítulos, nos 2 primeiros capítulos deste livro. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: Revelastes-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e haveis de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou e murmurou. Então veja, né? O apóstolo faz igual o Cristo fazia, ou tenta pelo menos fazer igual. E isso é para nós. Todos nós que já conhecemos a lição do Evangelho, o Evangelho está aí há 2000 anos e nós já reencarnamos muito nesses 2000 anos para cá. Nós não podemos dizer que nós não conhecemos Jesus, que estamos conhecendo agora nessa encarnação. Já conhecemos Jesus e sua lição há muitas encarnações, não sabemos dizer quantas, mas há muitas. Então, se nós já conhecemos, nós também somos apóstolos, porque é um convite para nós. Isso, gente, é de uma responsabilidade muito grande e de momentos de reflexão intensos, sobretudo agora, no final do ano. Parar para pensar que nós não somos só essa persona com esse nome, com essa identidade, com esse RG, com esse CPF, com essa família, com esse marido, com essa esposa, com esses filhos, com essa profissão. Essa persona não é só isso. Temos essa persona e vamos acrescentar a tudo isso. Somos apóstolos de Jesus. Apóstolos. Por quê? Porque nós conhecemos os seus ensinamentos e ele espera de nós que nós façamos o que ele faz, que nós procuremos seguir os seus exemplos. Então, bem propício para essa época de final de ano que a gente começa a refletir sobre a vida e traçar planos para o futuro, que nós não nos esqueçamos de que, além de todos esses papéis que a gente desempenha nessa persona atual, nós também somos apóstolos de Jesus. Então, nós temos que ter espaço na nossa vida, na nossa agenda, para colocar ações que nos deem a oportunidade de agir como Jesus agia, de fazer como ele fazia. Assim como os apóstolos, mais particularmente aqui na nossa história, nesse momento, Pedro está fazendo, não é? Então eles aqui, ó, antes de Jesus, eles não tinham tido um modelo, não sabiam, né? Então eles aprenderam, eram discípulos para aprender. E depois foram enviados a aprender. Agora vocês já conhecem, então vão fazer. Nós também conhecemos, então também temos que fazer. Então, feito esse parágrafo, esse parênteses, vamos continuar aqui. Então, ó, o apóstolo abraçou, acolheu, né, um gesto de carinho, de envolver. A gente tem que aprender esses detalhes para que a gente faça também. O apóstolo abraçou e murmurou: Julgo procedente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Então, lembra que o Sérgio Paulo falou até para ele mudar de nome, né? Vamos continuar a leitura, para ele ficar anônimo, ele não poderia. O Império Romano estava por ali observando tudo, e eles eram ali super espertos e atentos. Então, era prudente que ele mantivesse o anonimato. Estou nesta cidade
há quase um ano, e por esses leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nesses poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam conforto para Gesiel, que interrogou agradecido: E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. E aí Pedro diz para ele: Serás meu filho, doravante, exclamou Simão num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. Então, esse aqui era um dos símbolos do batismo, né? De renovação. Como me chamarei? E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: Para que não te esqueças da Acaia, que era a cidade, né? Era a terra natal dele, onde começamos a leitura do livro, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Então, ele usou o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Então, para ele, para o Gesiel, aquela conversa com Pedro, aquele momento foi um encontro com o Messias, o encontro que, como ele mesmo disse, ele aguardava, ele ansiava durante toda a sua vida, desde a sua infância, quando ele lia o livro do profeta Isaías falando da vinda do Messias. Então, foi essa conversa com Pedro, e esse foi um marco, né? Um marco como se fosse um encontro mesmo com Jesus. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. A Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Veja que interessante aqui, né? Mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. A nossa casa tem o trabalho da sopa, não sei nem a dizer há quantos anos. Né? Então, veja, nós temos oportunidades e não esqueçamos que nós somos apóstolos também. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermidades, visto que
Dia a dia multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Veja que interessante aqui. Isso é muito interessante, porque João, e por que João, né? João que era o mais sensível. João era um médium, o médium de Jesus. Pronto, não tem muito, sem mais delongas. A começar pelo Apocalipse, um livro totalmente profético, totalmente mediúnico, onde ele tinha as visões e ele começa falando, era o pensamento de Jesus. Ele via todo o projeto de Jesus e colocava ali com a linguagem simbólica característica, né? Mas era um médium de Jesus, ele sintonizava, tanto que o seu evangelho, muito espiritual, consegue captar Jesus não como homem, né? Aquela personalidade humana, encarnado, homem encarnado, como o de Mateus, por exemplo. Tanto que Mateus, né, se atém tanto a isso que começa falando da genealogia, ou seja, da linhagem material, fisiológica, física, né, da linhagem de Jesus. E, e João já começa falando que o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então ele já começa dizendo, e o que é esse verbo? O verbo de Deus é o próprio Cristo, né? Ou seja, Jesus estava com Deus desde o princípio da formação do nosso planeta. É assim que João retrata Jesus, pela sua mediunidade extraordinária. Então, ele, por essa sensibilidade muito grande, ele começa a observar que estavam ali, como a demanda material era muito grande, os mendigos, os necessitados, os famintos, enfim, as necessidades materiais eram muito grandes, eles estavam ali muito se dedicando a isso e acabava que não sobrava o tempo para a palavra. E João já se preocupa, opa, qual é o mais importante? Não pode deixar de pregar o evangelho para essas pessoas. Esse é um desafio que temos até os dias de hoje e que devemos encontrar aí uma solução para equalizar da melhor maneira. Porque é o pão do corpo, mas é também o pão da alma, o pão do espírito, que é os ensinamentos. São esses ensinamentos que vão realmente abrir a nossa mente, abrir a nossa razão, a nossa inteligência, para que a gente consiga fazer as transformações necessárias, né? Então, veja, na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem sete auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes, os indigentes de Jerusalém, os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos recolhidos ao casarão dos discípulos recobravam a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência de sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém
pelos seus feitos quase miraculosos. Ele é um grande médium também, nós vamos ver. Considerado como escolhido de Deus, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com seu verbo inflamado de luz. Então, ele falava inspiradamente, tanto que nas escrituras fala que é o Espírito que falava através dele, que era muito sábio. E isso foi uma das coisas que deixou Saulo muito irritado, porque ele não conseguiu, num debate ali com Estevão, ele não conseguia rebater, ele não tinha argumentos, e ele, na sua vaidade, ele era um doutor da lei, né? Ele não tinha argumentos para continuar a discussão com Estevão, né? Porque ele tinha esse verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Veja, profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões. O que é isso, gente? Se não a mediunidade, né? E as pessoas ainda acham que não existe, que a mediunidade é coisa do espiritismo. Falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável que, através do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Então, veja, né, eles estavam ali, ele chegou em boa hora, porque os apóstolos, devido à grande demanda de trabalho, estavam ali focando muito no material, em atender às necessidades, né? Em preparar sopa, em cuidar dos ferimentos, em restabelecer a saúde, em oferecer os medicamentos ali na época. E o evangelho estava ficando em segundo plano. E isso estava incomodando a João. João percebeu e deu esse toque, né? João ali com a sua sensibilidade percebe e fala, olha, não podemos esquecer da palavra. Então, aí eles entraram num consenso, fizeram uma reunião e decidiram escolher algumas pessoas que ficassem encarregadas de tratar dessa parte. E o Estevão foi um. E como nós acabamos de ler, ele fez isso da melhor maneira possível, né? Ele realmente conseguiu ali, através de seu verbo iluminado, através dessa sua mediunidade, dessa sua sensibilidade ímpar, em que ele tinha uma conexão muito grande com algum espírito ali de condição, algum espírito superior, certamente, ele conseguia transmitir através da sua palavra e dos seus exemplos, né, de abnegação, de trabalho, de esforço, de dedicação, porque ele cuidava dos doentes com a mesma abnegação. Agora ele está fazendo isso em nome de Jesus, ele sabe por que ele estava fazendo, mas vamos relembrar que ele fez isso para um inimigo, para um romano que havia, né, um romano que fez o que fez com a família dele. Ele conseguiu abstrair, enxergar como só um ser humano que precisava e fez com a mesma
a abnegação com a mesma dedicação, sem conhecer a Jesus, sem saber que Jesus já, né? Ele tinha certeza de que viria, isso é diferente. Mas agora ele já sabe que já veio e que fazia e que esperava isso. Então, agora é diferente, né? Então, se antes dele conhecer a Jesus, saber que Jesus já estava entre nós, ele fez com toda aquela abnegação para um inimigo, ele amou o inimigo, imagine agora trabalhando para Jesus, recolhendo ali os pobres e infelizes, né? Então, que fique para nós essas reflexões. Terminamos esse capítulo, vamos dar início ao próximo na próxima semana. E desejo a todos que tenham tido um Natal muito cheio de paz, amor e que realmente a gente traga Jesus muito próximos de nós, né? Que essas leituras façam com que Jesus fique cada vez mais próximos de nós, para que a gente possa, como seus apóstolos, fazer aquilo que ele espera de nós, né? E desejo também a todos uma excelente passagem de ano, um 2025 iluminado, né? Cheio de novos propósitos para todos nós. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana.